Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito da anistia que a direita está defendendo a respeito do caso de Bolsonaro e do pessoal de 8 de janeiro. O primeiro ponto é exatamente a respeito do governador Tarcísio. Tarcísio ele está se colocando como o principal candidato de direita para a próxima eleição da nos vídeos anteriores eu já indicava Tarcísio como o possível candidato da direita. E de fato é isso que está desenhando. Bolsonaro, muito possivelmente, pelo andar da situação, vai permanecer inelegível até 2026. E até a questão que está se conversando no Congresso é a respeito de diminuição de pena. E a diminuição de pena vai impedir exatamente de Bolsonaro concorrer a presidente em 2026, devendo ele indicar outra pessoa, caso deseje, para concorrer ao cargo de presidente da República. Um ponto é o que? A direita ela está pedindo essa anistia para pacificar. Eu vejo muitas pessoas falando a respeito da anistia, mas não sabe exatamente o que é uma anistia. Anistia é exatamente o perdão amplo, como o crime não tivesse e volta para o estado natural. O que pode ser dado de anistia pelo governo? Na prática, a Constituição Federal, eu separei aqui, Constituição Federal de 88, ela, no artigo 5º, diz que pode ter a concessão da anistia. Sim, de fato pode, não é nada ilegal anistiar. O outro ponto é o quê? Quais são os crimes que podem ter anistia? A Constituição, ela informa e a lei considera ou considerará crime inafiançável, insuscetíveis de graça, outro instituto que não vou entrar no mérito, anistia de graça ou anistia à prática, tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, não é o caso. Terrorismo foi exatamente o que o governo, a esquerda como um todo, estava querendo enquadrar o grupo como terrorista para não ser possível a anistia, mas pelo que está sendo demonstrado, não colou essa questão de terrorismo. Aí não impede a anistia. E os crimes definidos por hediondo. Crime hediondo já é outro rol de crimes que está nessa lei daqui, ó, 8.072. Eu vou citar apenas alguns, mas o crime que Bolsonaro está sendo condenado de tentativa de golpe de Estado eu não localizei. Homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio não é. Grupo de extermínio já está fora. Lesão corporal dolosa é de natureza gravíssima, não é. Lesão corporal seguida de morte também não. Ó, contra autoridade, agente descrita e são gestor competente. Integrante do sistema prisional, não tem nada a ver isso aqui, ó. Ou Força Nacional de Segurança, também não se enquadra. Contra membro do Poder Judiciário, não teve lesão corporal grave e também resultou em morte, ó, seguida de morte. Aí tá tudo excluído aqui, ó. Defensoria Pública, advocacia, etc. Aí vamos pro próximo. Feminicídio também não é feminicídio, que aconteceu no 8 de janeiro. E feminicídio é morte, um homicídio de uma mulher. Aí não se enquadra também. Roubo também não foi, ó. Ó, restrição, ó, circunstância de restrição, não foi cárcere privado, ó. Emprego de arma de fogo, não teve arma de fogo lá, ó. É roubo com emprego de arma de fogo. No primeiro não foi roubo, também não teve emprego. Aí isso daqui é a lista, ó, qualificado pelo resultado grave ou de morte. Aí essa lei daqui, eu peço até que todos vocês leiam, mas não tem nenhum crime que Bolsonaro foi acusado e condenado pelo STF nesse rol. Não foi estupro, também não foi, epidemia com resultado morte. Lembrando, Bolsonaro foi muito criticado na pandemia, mas o que ele está sendo punido não é pelo que aconteceu na pandemia, foi a questão do 8 de janeiro, são coisas distintas. Você não pode gostar do Bolsonaro, mas assim, a condenação dele não foi em cima do que ele fez na pandemia. Foi no momento da entrega do governo daquela questão do Rio de Janeiro. É isso que está sendo discutido. Corrupção, adulteração, para o destinado de terapeutas medicinais, também não é. Aí, isso daqui eu dei uma lida, de uma maneira geral. Estou mostrando para vocês também, ó, força qualificada não é, ó, a sequestro, cárcere privado também não, tráfico de pessoas também não. Aí não se enquadra em crimes hediondos. Aí voltando para cá, ó, por ele respondendo, os mandantes, executores, podendo
e os podendo evitar se omitirem. Até quem se omitir, nesse caso daí, responde. Logo, é possível sim a questão da anistia, desde que tenha viabilidade política. É o primeiro ponto que eu estou apresentando a todos vocês. O crime que o Bolsonaro cometeu, ele não é possível de anistia. Sim. O que Bolsonaro foi condenado, é possível sim anistia. Essa questão de falar que é impedimento não é verdade. Daí é quem é da direita, do ponto de vista constitucional, é tranquilamente permitido. O outro ponto é o que eu quero chegar? A quantidade de pessoas do dia 8 de janeiro. Foi 1.400 pessoas presas. 140 na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar. Na prática, eu vou fazer o cálculo aqui para todos vocês ficarem cientes do valor financeiro que pode resultar nisso. E com casos práticos que aconteceram e acredito que muitas pessoas aqui não conhecem. Né? 41 mais 44. Então, 585, de acordo com essa matéria, foram envolvidos nessa quebradeira daí que causou aquela repercussão toda. O primeiro ponto é o quê? Observe que Lula ele foi anistiado e teve uma aposentadoria que recebe em razão dessa anistia. Vamos supor que todos esses daqui, 1.585, caso seja reconhecida essa anistia, receba também essa aposentadoria que Lula recebe. Lembrando que o dinheiro que Lula recebe pelo fato de ser presidente da República não tem nada a ver com essa aposentadoria, são coisas diferentes. É por isso que Lula tem uma remuneração bem assim satisfatória que ele recebe por mês. Mas vamos colocar por baixo que Lula é presidente da República, ganha mais de 30 mil reais. Vamos supor que cada pessoa dessa ganhe 15 mil de aposentadoria vitalícia, como Lula ganhou. A gente multiplica pelo valor de pessoas aqui, daria por mês essa questão de briga política de anistia, o valor estimado de 23.775.000 reais para a União ficar pagando mensalmente para essas pessoas que foram presas e anistiadas. Lembrando o que? Isso é uma média que eu fiz. Tem pessoas como o Mauro Cid que eu acredito que ele recebe o teto constitucional, mesmo do STF. Ele recebia, deve ter perdido, né? Bolsonaro também é um ex-presidente, é o teto. Aí o valor aumenta. Tem essa questão também. E o outro ponto é o que eu vou apresentar a todos vocês aqui. Dilma, ela foi anistiada e recebeu, inclusive por Lula, mostrando que não é nenhum absurdo a gente considerar, caso Tarcísio ganhe, uma anistia a Bolsonaro. Isso daí não é nenhum absurdo. Lula fez isso com Dilma, porque Tarcísio não pode fazer com Bolsonaro. Eu estou calculando aqui do ponto de vista financeiro e político que pode acontecer. Eu não estou nem falando que vai ter anistia, também não estou falando que não vai ter. Eu estou fazendo essa estimativa caso tenha. Lula foi aposentado, razão da anistia que teve, foi reconhecida, deve ter ganho indenização e tem uma aposentadoria. Dilma também foi anistiada por Lula, que não podia ser diferente, diante da união de todo mundo do PT, né? Eu acho muito provável, na época, não passar isso daí, né? Inclusive foi matéria agora, 2025, né? Dilma recebeu 100 mil reais de indenização em razão da anistia que teve. Vamos multiplicar esse pessoal que está preso aqui, vezes 100 mil reais. A gente está falando de 158 milhões e 500 mil reais que o governo vai pagar. Nessa brincadeira toda, é como o governo ele fosse pagar de imediato, no primeiro mês de anistia, algo em torno de 170, 180 milhões. Essa ia passando juntamente com a indenização, que a indenização é única, a pessoa não vai ficar recebendo mês a mês. E depois disso tem a aposentadoria que pode entrar ou não, depende da situação e como vai ser feito. Aí essa questão da anistia, ela vai muito além do meio político, mas vai também para a área financeira. Por isso que a questão de anistia é algo sério e não se deve banalizar também esse instituto. Estou falando disso daí porque é um mecanismo que foi criado exatamente
para casos excepcionais. Ó, perseguição política, tortura e época de regime militar. Aí vamos supor que a direita ganhe, entenda por anistiar e pelas razões que ele entender por direito. Pode resultar nisso tudo e não poderia falar que é ilegal, em razão da esquerda já ter feito na época de Lula, Dilma, esse tipo de procedimento. Inclusive, Lula recebeu o valor retroativo. Aqui, ó. Diante desses dados, a concessão da aposentadoria seguiu a previsão constitucional de 88. A anistia do período de 18 de setembro de 1946 até a data da sua promulgação. Observe o dinheiro que entrou retroativo. Estou falando de indenização padrão, mas pode ter valores retroativos. Vamos supor que Bolsonaro receba desde 1940, eu não sei nem a ideia de Bolsonaro, retroagindo para 2025, um valor equivalente a 40 mil reais. Isso é muito dinheiro. Eu estou dizendo apenas de uma pessoa. Imagine colocando isso daí em escala de mais de 1.000 pessoas. De fato, vai ser muito dinheiro. Aí eu estou apresentando a todos vocês esse conteúdo primeiro para vocês saberem que a anistia é o perdão amplo e restrito, não vai ser considerado como nada tivesse acontecido. Em outras palavras, é isso, da maneira bem simples. A capitulação que Bolsonaro foi condenado é possível sim ter anistia. Não está no rol desta lei daqui, que eu apresentei para vocês, de crime de hediondo também, sendo possível sim a anistia. E o outro ponto que a anistia já foi feita anteriormente no governo Lula. Lula foi beneficiado, também Dilma foi beneficiada diante dessa anistia. Dilma, conforme aqui a Gazeta do Povo e conforme o site aqui, ó, Conjou informa essa questão da anistia. Por isso que eu peço que todos vocês assistam, reflitam e vejam a repercussão que pode sim causar essa situação da anistia. Não é algo que podemos dizer que não vai afetar diretamente as nossas vidas. Por isso, eu estou apresentando a vocês esses fatos de maneira bem objetiva e imparcial. Muito obrigado a todos e até a próxima.